A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que temos de estar na casa dele nesta manhã gloriosa, chuvosa, fria às vezes para alguns, mas louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas e por tudo que ele fará em nosso meio nessa manhã gloriosa que temos a oportunidade de estarmos aqui na casa dele. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante. Enquanto os irmãos localizam, eu vou falando aqui com os irmãos que hoje daremos continuidade ao estudo da semana passada, que é a lição de número 9. O que acontecerá com a igreja arrebatada? E nós, a semana passada, tivemos aqui uma breve exposição acerca das bodas do Cordeiro, o momento que ocorrerá essas bodas do Cordeiro, local de ocorrência e quem serão os participantes. E nesta manhã, nós estudaremos algo que, para muitos, revela-se como um mistério, e é o corpo glorificado. Que corpo que nós teremos lá na glória, na eternidade? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante, diz assim, todos encontraram? Obrigado, irmão Cícero. Deus abençoe. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Apenas esses 2 versículos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar na Tua casa nesta manhã. Te louvamos, Senhor Jesus, pela vida de todos os nossos irmãos, que podem ter o privilégio de estar aqui, Senhor, mas também queremos te rogar pela vida dos irmãos que não puderam, Senhor, seja por alguma situação pessoal ou particular, seja, Senhor Jesus, por uma situação de saúde. Nós te rogamos, Senhor, que tu possas entrar com providência sobre estas vidas, dando cura, dando libertação e dando, Senhor Jesus, cada dia mais a tua palavra e a tua bênção. Senhor, seja conosco nesta manhã e fala-nos, ó Pai, ao coração, segundo o teu desejo. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. O corpo glorificado. O texto que acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51 e 52, Paulo nos mostra aqui um grande mistério, como ele mesmo revela na palavra ao escrever esse texto. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Quando ouvirmos a trombeta, nós, os que estivermos vivos, assim nos diz a palavra do Senhor, e Paulo nos mostra isso, que nós seremos o quê? Transformados. Num abrir e fechar de olhos. Ele diz aqui que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, ao ouvir a trombeta, ao ressoar da trombeta, seremos transformados. Amados, o corpo glorificado, talvez para nós, seja um grande mistério, porque a nossa mente humana não pode compreender algumas questões espirituais, primeiro porque nós não temos a oportunidade ainda de vivê-las inteiramente. Aqui nós vivemos com a presença do Espírito Santo nos guiando, nos confortando em nossas dificuldades, e nós não temos a experiência de ver o Senhor face a face, ou de ter a experiência de ter um corpo glorificado. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nos diz o seguinte, que as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, a palavra do Senhor nos traz alguns indícios aqui de como será, melhor dizendo, o nosso corpo glorificado. Mas isso não quer dizer que o que está aqui na palavra do Senhor é tudo o que foi dito acerca do corpo glorificado. Aqui nós temos uma noção do que será o corpo glorificado, né? Ninguém ainda viveu um corpo glorificado, a não ser o próprio Cristo, que quando ressuscitou, ele teve um
corpo glorificado. Mas nós ainda não temos essa experiência. E os mistérios revelados na palavra de Deus, às vezes, fogem à lógica humana. E apesar de lermos e procurarmos apreender o que está escrito na palavra, o conhecimento que por ela nos é ministrado, às vezes nos deparamos em meio a uma multidão de dúvidas. Como é que será a nossa vida na eternidade? Como é que será o nosso corpo na eternidade? E aqui nós estaremos, exatamente nesta manhã, esboçando um pouco desse conhecimento. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ora, Paulo está nos dizendo aqui que nós, enquanto cristãos, enquanto vivemos a palavra do Senhor, nós, homens espirituais, ou que temos essa afeição espiritual, ou que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos discernir algumas coisas dentro da palavra do Senhor. Nós temos a capacidade de discernir estas coisas. Porém, a Sagrada Escritura nos traz conhecimento acerca da vida eterna. E a maior dúvida que talvez tenhamos, como eu já esbocei aqui, diz respeito exatamente de como será o nosso corpo. Nós temos alguma noção sobre isso? De como será o nosso corpo glorificado, no qual viveremos a eternidade com Cristo? Isso porque também a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, nos diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por nós. Deus está nos preparando para isso. E Deus certamente vai preparar um corpo glorificado a todos nós. Porque nós herdaremos o quê? Seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ver aqui um texto bíblico lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que está na nossa lição, que nós seremos semelhantes a quem? A Cristo. Então, Deus tem trabalhado por nós. Tem trabalhado por nós não só durante a nossa trajetória aqui neste mundo, mas também tem nos preparado algo sobremodo excelente, algo que a nossa capacidade, algo que os nossos olhos, algo que o nosso pensamento jamais é capaz de perscrutar, de analisar muito a fundo tudo o que Deus tem preparado para nós. E se esperamos em Deus nessa vida e semeamos aqui nessa vida, certamente Ele nos tem preparado coisas inefáveis, indizíveis, que não se pode nomear, que não se pode descrever, que a natureza humana não ainda visitou pela sua própria inteligência, mas são coisas que são de uma força e beleza indizível, indescritível. É o que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos imaginar, mas temos aqui indícios dentro da palavra do Senhor, como eu vou esboçar daqui a pouco. Mas como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2:9, diz o seguinte: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. São estas coisas que Deus tem preparado. Se nós temos exercido a nossa fé cristã neste mundo, e temos guardado os mandamentos do Senhor, e temos apreendido e vivido uma vida cristã sã, buscando estar na presença do Senhor, nos separando totalmente das questões que esse mundo muitas vezes nos convida a viver, nós certamente estamos atentos à voz do Espírito Santo e saberemos que aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. É o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Pois bem, queridos, a palavra do Senhor aqui no texto, na lição que nós iremos ler, eu não sei se já foi passado o formato digital, Weber. Já foi passado aí para os nossos irmãos o formato digital da nossa revista. Na página 56, o autor inicia aqui a lição no ponto 3, dizendo, o corpo glorificado. Agora imaginem, e ele diz aqui, como deverá ser nosso corpo para desfrutar de todas essas coisas que estão reservadas para nós pela eternidade.
Será que nós temos essa capacidade de visitar um pouquinho disso, de como será? Nosso corpo será transformado em um corpo glorificado. Essa é a única certeza que nós temos. Conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, nós teremos o quê? Um corpo transformado. Não é esse corpo que nós subiremos para a glória, que seremos arrebatados. Nós seremos transformados. Não me pergunte como será, mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que seremos semelhantes a Cristo. Isso é inafastável. Nós teremos a mesma natureza de Cristo. Seremos semelhantes a Cristo. O apóstolo João, ao escrever lá sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, nos diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O apóstolo João nos diz aqui, nessa primeira parte do versículo, ele fala exatamente que nós hoje somos o quê? Filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Somos filhos de Deus. Temos esse privilégio, o privilégio de sermos filhos de Deus. Mas o apóstolo João, ele acrescenta algo maior ainda. Nós um dia seremos como Ele é. E isso ocorrerá quando? Na eternidade. Não há dúvida quanto a isso. Hoje, nós somos filhos de Deus. Hoje, exercemos o ministério sacerdotal de Cristo aqui na terra. Porque somos pessoas que buscam e que têm como primeiro mandamento pregar o Evangelho, ganhar outras pessoas, viver uma vida cristã de forma irretocável, porque isso precisamos viver. Nem todo mundo consegue, nem todos nós conseguimos, porque afinal de contas nós vivemos em um corpo ainda que é sujeito ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado, mas é possível andarmos e vivermos a palavra do Senhor em sua inteireza, né? E aqui viver como autênticos filhos de Jesus, como autênticos filhos de Deus. E seremos na eternidade como Ele é, porque assim como é, o veremos. O autor da revista nos diz o seguinte: Jesus Cristo, em sua ressurreição, foi o primeiro a receber esse tipo de corpo glorificado, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Vejamos o que está escrito nesse texto. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro. Ele nos mostrou como será a vida eterna. E como, consequentemente, será um corpo glorificado. E é com base no que a Bíblia descreve sobre o corpo de Cristo ressuscitado, é que temos informações preciosas de como será o nosso corpo glorificado. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, se esperamos em Cristo nesta vida, certamente teremos algo muito maravilhoso à nossa espera. Cristo, Ele é a primícia de tudo. Cristo é a primícia de tudo. Se Ele nos trouxe, se Ele viveu e mostrou como viveu, e mostrou como morreu e ressuscitou, nós também teremos os mesmos privilégios de ter o mesmo corpo, um corpo glorificado como Cristo teve. No ponto 3.1 da nossa lição, na página 56, o primeiro ponto que nos diz aí que o nosso corpo será como? Perfeito e imortal. A primeira característica de um corpo glorificado é exatamente essa. É um corpo perfeito e imortal. Nosso corpo glorificado será totalmente perfeito e imortal. Nunca decairá nesse estado de perfeição. Desse estado de perfeição, ele será incorruptível, imortal, indestrutível e imutável. Amém? Esse é um privilégio que nós teremos. O nosso corpo, ele é perfeito e imortal. Doenças, chagas, dificuldades, não haverá mais em nosso corpo. Pressão alta, diabetes, câncer, seja lá o que for, nós não estaremos mais sujeitos. Sabe por quê?
Porque é um corpo glorificado, um corpo glorioso, o mesmo corpo que Cristo recebeu, o mesmo corpo que Cristo tem, é um corpo perfeito e imortal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, melhor dizendo, versículos 40 a 44, nos diz o seguinte: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, assim também será a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo aqui faz um paralelo entre o natural, entre o corruptível, e aquilo que é espiritual e aquilo que é incorruptível. E ele nos mostra aqui que hoje nós temos o quê? Um corpo sujeito à corrupção. Que hoje nós temos um corpo natural. Mas nós teremos um corpo incorruptível. E um corpo espiritual. Né? Semeia-se em glória, semeia em corrupção, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. É um corpo imortal, é um corpo perfeito. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo, ele fecha aqui exatamente essa questão dessa dupla interpretação, melhor, não é nem dupla interpretação, dessas duas vertentes, ou seja, o corpo espiritual e o corpo natural. Amém? Porque convém que isto que é corruptível, Paulo prossegue no versículo 53, se revista de quê? De incorruptibilidade. E que isto que é imortal se revista de imortalidade. Não poderemos ter outra natureza, o nosso corpo não poderá ter outra natureza, a não ser a de um corpo espiritual, a não ser a de um corpo perfeito e imortal. Amém? Então, a primeira característica aqui de um corpo glorificado é exatamente isso. Um corpo perfeito e imortal. Prosseguindo, o autor da revista nos traz aí uma outra característica do corpo glorificado. Nosso corpo será totalmente adaptado para a vida eterna. Nosso corpo glorificado nunca mais sentirá dor, irmãos. Nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede, nunca mais sentirá cansaço. E detalhe, nunca se envelhecerá. Nós aqui, enquanto vivemos, os anos estão passando e as cãs estão chegando. Os cabelos brancos, né? a falta de vigor. O André está dizendo que não tem cabelo branco. Enfim, mas nós temos essa questão aqui no mundo. Nosso corpo envelhece. Acordamos às vezes um dia e temos uma dor aqui, uma dor ali, é um ciático, é uma lombar, né? São coisas naturais do corpo. Nós temos essas dificuldades, mas nosso corpo glorificado não. Ele estará totalmente adaptado à vida eterna. O alimento será apenas para o prazer, diz o autor aqui da revista. Né? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós não teremos sofrimento algum nesse corpo. Às vezes padecemos dores, padecemos dificuldades, mas olha, um corpo glorificado, aquilo que o Senhor tem nos reservado para a eternidade, é um corpo que não sentirá dor, sentirá fome, não sentirá cansaço. Imagina você, que coisa boa isso, que mundo perfeito, e é exatamente isso que o Senhor tem preparado para nós. Algo que é mais do que perfeito, que a nossa mente humana não pode entender, compreender e viver intensamente, porque ainda não temos este privilégio. Deus enxugará dos nossos olhos, irmãos, toda a lágrima. O autor prossegue aqui dizendo que o alimento será apenas para o prazer de estarmos reunidos.
não será essencial para a nossa subsistência. Esse novo corpo glorificado não necessitará de dormir ou de ter descanso. Não haverá mais noite. Sabe por quê? A glória do próprio Cristo iluminará o lugar. Né? Não haverá necessidade de dormir, de descansar. Não haverá necessidade disso. Nós não sentiremos cansaço, fadiga. Nós teremos uma vida plena, uma vida com alegria, uma vida totalmente adaptada à vida eterna. Se quisermos, poderemos comer, andar e respirar, mas sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Dá para imaginar, o autor nos indaga aqui, como será ter um corpo assim? Você consegue imaginar? Você consegue entender isso? Um corpo que não sente dor, um corpo que não sente cansaço, um corpo que não tem necessidade, é algo maravilhoso. O autor prossegue dizendo o seguinte, uma terceira característica aqui acerca do corpo glorificado. Sem limites físicos, químicos ou biológicos. Nosso corpo não terá limites físicos, químicos ou biológicos. Nosso corpo glorificado não será afetado pela gravidade ou pressão atmosférica, sendo capaz de se tornar tangível e intangível a qualquer momento. E para isso, também será capaz de se transportar instantaneamente para qualquer lugar. O apóstolo João, no texto da primeira carta que escreveu, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, que nós seremos semelhantes a Cristo. Se nós seremos semelhantes a Cristo, nós vamos ver aqui algumas questões que Cristo, quando ressuscitou, viveu. Vejamos. E que mostra exatamente essa intangibilidade do corpo e, às vezes, essa tangibilidade, que é um corpo tangível, um corpo intangível. Um corpo que não precisa da gravidade ou da pressão atmosférica, que é capaz de se teletransportar instantaneamente. Você imagina isso? Você está aqui hoje, nesse corpo, eu quero ir lá visitar agora exatamente um museu lá na Alemanha, por exemplo. Eu quero ir lá no museu, vou me transportar aqui. Opa, irmão, já fui lá, já voltei. Você imagina isso? Você consegue imaginar isso? Né? É um corpo sem limite físico, que é capaz de teletransportar, de se transportar instantaneamente para qualquer lugar. Mas com base em que nós temos isso? Qual é a base bíblica que nós temos isso? Vejamos lá em João capítulo 20, versículo 26, diz o seguinte: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas o quê? Fechadas. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. A palavra nos diz que seremos semelhantes a Ele. Nós poderemos entrar em um lugar fechado. Nós poderemos adentrar em um lugar fechado. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, o nosso corpo, irmãos, que será semelhante ao de Cristo, nós teremos a capacidade de vencer os limites físicos, de vencer as barreiras físicas. Nós teremos essa capacidade. Nós teremos a capacidade de nos apresentar. A palavra de Deus, de Jesus nos diz o seguinte, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Você crê nisso? Ele está aqui. Jesus está neste lugar. Ele está neste lugar. Sabe por quê? Porque o corpo dele pode não ser físico, pode ser intangível, né? Mas Ele está aqui conosco. Se Ele nos garantiu estar conosco, Ele está conosco. Então nós teremos esse privilégio, essa primazia de não ser limitado exatamente a essas barreiras físicas. Nós poderemos transitar livremente. E esses textos exatamente nos mostram isso, que quando Jesus Cristo ressuscitou e passou 40 dias com seus discípulos, algumas vezes Ele apareceu para eles e foi reconhecido imediatamente, e em outros momentos não. Isso demonstra que o corpo glorificado pode assumir aparência diversificada. Olha só o que diz
Marcos capítulo 16, versículo 9 a 14. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles. Esse manifestou-se de outra forma a 2 deles é exatamente aqueles discípulos no caminho de Emaús, que conversavam com Jesus, que conversavam com ele, mas que não sabiam que era o próprio Cristo que estava caminhando com eles, né? Isso demonstra que o corpo glorificado talvez possa assumir eu não quero dizer aqui que eu talvez possa assumir uma aparência diversificada, uma aparência diversa. Talvez Jesus cerrou-lhe os olhos ali, enquanto conversava com eles, né, para que eles não compreendessem que era o próprio Cristo caminhando com eles no caminho de Emaús, né? Mas talvez aqui a palavra nos dá esse conforto de estender um pouco essa interpretação de que o corpo glorificado possa assumir uma aparência diversificada. Não vamos além disso. A palavra do Senhor não nos permite, né? Estamos interpretando aqui o que pode, talvez, acontecer. Mas o certo é, que o corpo glorificado ele não se limitará a barreiras físicas, a barreiras químicas ou biológicas. Em outro momento, Jesus se encontra com 2 discípulos no caminho, né? E reaparece dentro de outro ambiente que tinha portas trancadas, como nós vimos aqui. Isso demonstra a capacidade que o corpo glorificado possui. Em se transportar de um local para o outro, independentemente de distâncias. E olha só, quando nós dizemos aqui, veja bem que um corpo glorificado, Jesus já tinha ressuscitado, mas ele senta-se à mesa e come com seus discípulos. Ele come. Um corpo glorificado, então, ele também pode se alimentar, né? Jesus come com seus discípulos e é tocado também por eles, demonstrando que o corpo glorificado é físico, mas não é sujeito ou limitado ao tempo, espaço ou à matéria, porque pode encostar numa parede ou atravessá-la, conforme nós vimos aqui nesses textos. Amém? Uma outra característica do corpo glorificado é que será um corpo assexuado como os anjos. Ou seja, um corpo que não terá gênero de sexo masculino ou feminino, né? É um corpo assexuado. E com base em que nós vemos essa característica do corpo glorificado? O autor diz o seguinte aqui: nosso corpo glorificado não terá convívio conjugal ou relações sexuais, não terá capacidade de reprodução, nem será considerado de gênero masculino ou feminino. É somente nesse sentido, assexuado, que seremos semelhantes aos anjos, conforme a Bíblia nos mostra em Mateus 22, versículo 23 a 30. Vejamos o que diz esse texto. Mateus 22, versículos 23 a 30. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém e não tem filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até chegar ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí Jesus explica por que eles erraram. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Certo? A palavra de Deus aqui nos garante que nós teremos um corpo assexuado. Não teremos gênero, né? E é somente nesse sentido aqui. Qual é a finalidade do casamento? A finalidade do casamento, primeiro, deixará o homem o pai e a sua mãe e unirá a sua mulher. E formarão um
só corpo. Essa é a finalidade do casamento. Formar um só corpo. Ter uma família, né? Ter exatamente, poder ter a capacidade de se reproduzir, gerar descendência, enfim. Essa é a finalidade do casamento. E o companheirismo, e o amor mútuo, e o desenvolver de outras questões afetas a um casal. Mas, veja bem, no céu precisaremos ser casados, nos casar? Talvez a pergunta que vá além será que conheceremos o nosso cônjuge? A palavra do Senhor, nós vamos ver aqui mais adiante que isso vai ser possível. Mas será que teremos a capacidade de nos reproduzir? De forma alguma. O casamento é para isso. O casamento é para que você forme um só corpo com sua esposa. Em João capítulo 17, Jesus ao escrever, diz o seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Irmãos, seremos um com Cristo. Seremos um com Cristo. A razão pela qual não temos uma natureza sexual aparente em nosso corpo glorificado é exatamente essa. Nós seremos um com Cristo, né? Nós não precisaremos viver uma vida com necessidades que digam respeito à área sexual de nossa vida. Não. Nós teremos um corpo glorificado, tal como os anjos, e é o que o Senhor Jesus nos mostra aqui, tal como os anjos nos céus. Ou seja, nos céus ou na ressurreição nem se casam, nem se são dados em casamento. Enfim, é exatamente isso. Tá certo? Uma outra característica do corpo glorificado nosso corpo será imune ao pecado. Nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Qual é o maior inimigo que nós temos aqui neste mundo? É o nosso corpo carnal. E é o nosso corpo carnal e as concupiscências da carne que exatamente nos levam a pecar. O pecado está exatamente posto à nossa disposição. Por isso que buscamos viver uma vida de santidade, de separação total do mundo. Já não somos mais uma criatura, somos transformados, somos de Cristo. Vivemos uma vida aqui exatamente sujeitando o nosso corpo à vontade do Senhor. Não deixando que esse corpo viva da maneira que queira. Porque do contrário, irmãos, nós viveríamos pecando, viveríamos fazendo coisas que talvez não agradassem a Deus no nosso próprio corpo. E o nosso corpo glorificado, ele será imune ao pecado. Semeia-se corrupção, ressuscita-se o quê? Incorruptibilidade. Nós vivemos em um corpo que ele é por natureza corrupto. É da nossa natureza, é a natureza humana. Nós habitamos no nosso maior inimigo, que é a nossa carne. E por isso que precisamos sujeitá-la através do jejum, através da oração, através da leitura à palavra, através de viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor, livre, buscando viver livre desse pecado, livre dessas situações. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23, nos diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos deu a vida eterna. E para que possamos viver a vida eterna, nós teremos um corpo que certamente não nos fará mais ser submetidos ao pecado. Mas estaremos imunes ao pecado, livres, libertos do pecado. Nosso corpo glorificado será totalmente imune ao pecado, diz aqui o autor da revista, pois a nossa natureza será totalmente pura e santa, resplandecendo a glória de Deus. Imagine um leão na selva, mesmo tendo ao seu dispor toda a relva, por causa da sua natureza, ele come apenas carne. Assim será também a nossa natureza em relação ao pecado. Na eternidade, não teremos nenhuma inclinação para o pecado. Não teremos nenhuma inclinação para o pecado. Amém? Prossegue o autor dizendo o seguinte: nosso corpo glorificado terá total conhecimento e consciência. E aí ele vai nos dizer
exatamente qual a fundamentação bíblica que nos traz esse embasamento aqui. Nosso corpo glorificado terá o conhecimento pleno e o total entendimento sobre todas as coisas. Inclusive, teremos consciência e lembrança de tudo. Iremos reconhecer uns aos outros. E aí ele faz um parêntese aqui, e eu gostaria também de fazer esse parêntese com os nossos irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 65, versículos 16 e 17. Melhor, 17 e 18. Versículos 17 e 18, 65 de Isaías. Diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isso aqui é uma profecia acerca da nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, onde nós, com corpo glorificado, habitaremos. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo um gozo. Aqui em Isaías, capítulo 65, versículos 17 e 18, o profeta está nos mostrando aqui exatamente que o Senhor ele vai criar novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Mas veja bem, ele faz um parêntese aqui, que no versículo 16, diz o seguinte: porque, deixa eu ver, deixa eu localizar aqui, de sorte que aqueles que se abençoam, 65... Isso, versículo 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que se jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. E o autor da revista ele nos traz aqui o seguinte, que nós não lembraremos exatamente do quê? Das nossas angústias, das nossas dificuldades, das nossas tristezas, daquilo que nos levava a viver tristeza nessa vida terrena, né? E ele nos mostra ainda que essas coisas passadas, elas não implicarão diretamente na nossa vida eterna, no nosso corpo glorificado. O contexto indica se tratar de angústias, tristezas e sofrimentos, e não da memória, do que tudo aquilo que foi construído em nossa memória. Basta olharmos para o versículo 16, ele faz exatamente essa remissão aí, que as angústias, né? As angústias passadas serão esquecidas e estão escondidas dos meus olhos. As tristezas, o que você talvez tenha vivido de tristeza nesse mundo, vai ser esquecido. Mas nós teremos algum tipo de consciência. Nos recordaremos de alguma coisa. Porque, volto aqui à retórica dizendo o seguinte, como ele é, nós também seremos. Porque como ele é, nós também seremos. Seremos semelhantes a ele. Jesus, nossa base continua sendo aquele que foi o primeiro da ressurreição. Quem foi? Jesus Cristo. Ele reconheceu todas as coisas. Sua memória e lembranças não foram apagadas. Quando Jesus ressuscitou, ele lembrava de tudo, né? Tudo que aconteceu com ele, nada ficou esquecido, nada ficou para trás. Ele lembrou da crucificação. E mesmo assim, Jesus Cristo não teve o sentimento de vingança. Jesus poderia se vingar dos soldados romanos que o feriram? Poderia. Por aqueles que o crucificaram, muito menos de remorso ou de tristeza pelos que não foram alcançados e sucumbiram do pecado. Jesus poderia sentir remorso e tristeza em relação a Judas? Poderia. A Bíblia diz que seremos perfeitos em unidade com Deus, mas continuaremos possuindo uma personalidade e uma identidade própria. Cristo, ele é o paradigma de quem nós seremos. Conforme já vimos, seremos semelhantes a ele. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, é o que nós lemos. Seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos.
Continuaremos possuindo uma personalidade e uma identidade própria. Eu serei o que eu sou. Mas as angústias e tristezas, segundo o que o autor nos diz aqui, e não querendo exatamente dizer que há um outro entendimento, porque a gente não conhece e precisamos estudar muito mais profundamente esse assunto do corpo glorificado e acerca da consciência que teremos ou não. Mas o que a Bíblia nos traz como relato é exatamente isso, que as angústias e tristezas passadas, essas não nos recordaremos, mas recordaremos de uma vida que vivemos em Cristo, do que podemos desfrutar em Cristo aqui. João capítulo 17, versículos 22 e 24, a oração sacerdotal de Cristo, Jesus nos diz o seguinte: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Nós teremos com Cristo tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele recebeu. E nós teremos a mesma consciência. A Bíblia também nos assegura que conheceremos plenamente como somos. Plenamente conhecidos. Em Mateus capítulo... Deixa eu ver só o texto aqui. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nos diz o seguinte: conheceremos plenamente como somos conhecidos. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O nosso corpo glorificado vai nos dar a visão de como somos plenamente conhecidos. De como somos conhecidos. Porque nós vemos em parte. Nós estamos entendendo a nossa vida cristã aqui em parte. Mas quando tivermos o corpo glorificado, esse em parte que nós conhecemos será um conhecimento pleno, um conhecimento total acerca de quem exatamente nós somos. Teremos a plena capacidade de compreender os desígnios e o propósito do Deus eterno e real. Nós conheceremos quem somos nós mesmos, plenamente diante do Senhor. Amém? O nosso corpo glorificado ainda, diz o autor, no ponto 3.7 aí da revista, sentiremos emoções de total prazer e alegria com estabilidade emocional. Sentimentos e emoções de total prazer e alegria com estabilidade emocional. Enquanto vivemos aqui neste mundo, nesta terra, nos cansamos da rotina. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículos 16 e 18, diz o seguinte: falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Salomão, escrevendo aqui em Eclesiastes, ele está mostrando exatamente o quê? Que a vida é uma vaidade. Que a vida é um sofrimento. Que a vida é uma rotina de total cansaço. E às vezes nós enjoamos das coisas que estão ao nosso redor. Os nossos olhos cobiçam algo melhor, porque viram algo melhor, ouviram isso. Enfim, nós enjoamos. Nós temos essa natureza humana presa em nós. Mas a Bíblia nos garante que, perdão, irmãos, que esse sentimento de total, digamos assim, enjoo acerca das coisas, nós não teremos nos céus. Nós não teremos lá nos céus, porque não teremos uma vida de rotina nos céus. A palavra do Senhor nos diz que seremos reis e sacerdotes. Teremos funções, exerceremos funções na eternidade.
Não seremos pessoas que estarão lá como se fosse uma beira de uma praia, olhando para o mar e tomando um sol. Não, não será assim. Nós teremos funções exercidas nos céus. O trabalho não se cessará, mas será algo prazeroso para a nossa vida. Será algo que nos trará alegria, nos trará prazer. Não nos trará esse enfado que muitas vezes nós sentimos aqui na terra. Amanhã, segunda-feira, eu preciso trabalhar. Não, nós não teremos esse enfado. Né? Nós não teremos essa dificuldade de viver uma vida plena em Cristo Jesus. Nós teremos um prazer. E a Bíblia nos garante uma eternidade com Jesus de total prazer, gozo e alegria. Vejamos, há uma garantia de eternidade com Jesus. E essa eternidade não é uma eternidade qualquer, mas é uma eternidade de total prazer, gozo e alegria. Salmos 16, versículo 11 diz o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Nós estaremos diante do Senhor e teremos alegria, irmãos. Não teremos enfado, não teremos cansaço, não teremos esse sentimento de enfado, de tristeza e qualquer outra coisa, mas teremos uma alegria constante. Nenhum sentimento ou emoção já sentidos na terra pode ser comparado com a da glória futura. Nada pode ser comparado à glória futura. Nenhum sentimento que nós vivemos nessa terra, nada pode ser comparado à glória futura. Estaremos exatamente, plenamente satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem realizado e pela justiça que julgou todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. As aflições desse mundo, as tristezas desse mundo, as emoções desse mundo, os sentimentos desse mundo, não se podem comparar. O melhor sentimento, a melhor alegria que você já teve, pensa aí na melhor alegria que você já viveu na sua vida, não se pode comparar à glória futura. Não há como comparar, não tem como comparar. Estaremos plenamente satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem realizado. Porquanto, lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 4, diz o seguinte: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Nós estaremos plenamente satisfeitos com tudo aquilo que Deus realizará na nossa vida, com tudo aquilo que Ele fará, porque Ele julgou todas as coisas e nos trouxe a uma vida diferente, a uma vida de alegria, a uma vida de esperança. E nós temos essa esperança futura de nós cristãos. Nós temos algo melhor lá na frente que nos espera e nos aguarda. E talvez muitas pessoas, o autor faz essa indagação aqui na revista, pergunte: mas isso afetará negativamente a minha vida? E aí ele responde: não, com estas novas emoções não seremos afetados pelo sofrimento, pois teremos a capacidade de compreender completamente a justiça de Deus e nela nos deleitaremos. Não há indiferença. Nós iremos compreender a justiça de Deus e assim teremos estabilidade emocional como nunca possuímos, né? Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Portanto, irmãos, concluindo, a condição do corpo humano que nós temos, esse corpo físico, esse corpo carnal que nós temos, não é capaz de suportar a glória de Deus. Isso nos mostra claramente em Daniel, quando Daniel teve um encontro presencial com Deus e o corpo dele desfaleceu. Lá em Daniel capítulo 10, versículos 8 a 10, depois os irmãos vão pesquisar esse texto. Né? O corpo dele desfaleceu, ele caiu, o semblante dele ficou fraco. Né? Ele percebeu o quanto o corpo corruptível não é capaz de suportar a glória de Deus. Portanto, esse corpo aqui, ele precisa o quê? Ser transformado. Porque de outra forma, nós não poderemos suportar a própria glória de Deus. Por isso que teremos um corpo transformado. Lá em Êxodo também,
Nós vemos no capítulo 33, versículos 20 a 23, um episódio em que Moisés se encontra com Deus. Vamos ler esse texto. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O corpo humano não é capaz de suportar a glória divina. Não tem como, né? Nós precisamos exatamente ter um corpo transformado. E esse corpo transformado será o nosso corpo glorificado. O apóstolo João, e a gente aqui assevera mais uma vez esse texto, dizendo o seguinte: para que possamos ter o privilégio de encontrar e ver Jesus face a face, nós teremos que ser assim como Ele é. E assim como Ele é, nós também seremos. Ou seja, nosso corpo celestial terá total condições de estar fisicamente diante do Senhor, diante da sua presença. Teremos um corpo e teremos uma consciência, como nós vimos aqui, talvez não uma consciência total, mas lembranças de coisas boas que vivemos aqui enquanto servimos ao Senhor. E nós podemos imaginar o esplendor e a alegria de viver isso, que será de reencontrarmos amigos e familiares que já partiram em Cristo. Será algo glorioso para a nossa vida. E que um dia foram feitos nossos irmãos em Cristo. Será glorioso para nós. Seremos indivíduos com caráter puro. Não teremos mais essa coisa do pecado em nossa vida. E por isso não haverá remorso ou tristeza por aqueles que não foram arrebatados, né? O que teremos é gozo de estarmos com o Senhor eternamente. Teremos gozo, alegria. E o autor encerra a lição dizendo o seguinte: mesmo que saibamos que vamos ter um corpo glorificado, isso não nos exime de cuidarmos de nosso corpo também aqui na terra. Os cuidados com a saúde física e mental devem ser mantidos, porque somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Ou seja, estaremos eternamente com Cristo. Estaremos vivendo uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de amplo trabalho para o Senhor, de grandes obras que realizaremos. Não teremos limitações físicas, químicas, biológicas. Teremos um corpo glorificado. E nós ansiamos isso, irmãos. Não ansiamos apenas isso, mas queremos ter um anseio maior. E eu acho que todo anseio de todo cristão deva ser esse: de ver Jesus face a face, de olhar o nosso Salvador, de olhar aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas angústias, pelas nossas tristezas, que levou sobre si o castigo que nos trará a paz. O castigo que nos trará a paz, nos trará a glória, nos trará o grande privilégio de vivermos algo superior. Mas para isso precisamos prosseguir nessa vida e viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, buscando andar nos caminhos do Senhor, nos afastar daquilo que muitas vezes querem entortar o nosso caminho, mas olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E mais do que tudo, pregar o Evangelho, falar àqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, te louvamos por este momento que tivemos aqui na Tua casa nesta manhã. Te louvamos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que nos garante, Senhor, uma glória e uma esperança de uma glória futura, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tudo isto, pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos, ó Pai, estar aqui nesta terra, viver neste corpo, mas com a certeza de que teremos algo plenamente maior e melhor em Ti, Senhor. Porque quando, Senhor, nos ressuscitares ou nos transformares, Senhor,
estaremos contigo nas nuvens e teremos algo maravilhoso, Senhor, em nossa vida, que nunca experimentamos antes, que nunca pudemos visitar com o pensamento antes. Mas te louvamos, Senhor. Conserva-nos em Ti, guarda-nos em Ti e não permita, Senhor Jesus, que nada roube a nossa esperança e roube aquilo que nós estamos, ó Pai, buscando nesta terra, que é viver uma vida plena em Ti. Te louvamos por todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podeis assentar.